Levante-se, Laurent. O padre de alto escalão da equipe avançou neste momento. Qual é o problema? Laurent franziu as sobrancelhas. A expressão do padre deu-lhe um mau pressentimento. Recebi as últimas notícias por meio de um feitiço de envio. O rei já emitiu uma declaração. Os bárbaros foram considerados culpados de soltar a maré dos piratas em mar aberto. Com o Visconde Time como testemunha direta, não há esperança de salvar esta situação. O padre estava visivelmente aborrecido, mas ainda assim informou os outros sobre as últimas notícias. Não podemos continuar a investigá-lo como um assunto. Esta missão deve ser abandonada. Então o nosso trabalho duro? Aqueles milhares de vidas inocentes perdidas no mar. Será que vai desperdiçar assim? Laurent pareceu explodir em uma chama indignante e, de repente, desembainhou a espada e quebrou uma enorme pedra ao lado dele em pedaços. Não há nada que possamos fazer. Não podemos ir diretamente contra a autoridade do rei. O padre tinha uma expressão impotente no rosto. Embora não houvesse problema em derrubar todo o reino Dambrat se a Igreja do Deus da Justiça fosse mobilizada, o cerne da questão era que os poderes da Igreja estavam espalhados por todo o continente. Não podia controlar todo o reino de Dambrat. Além disso, os reinos humanos consideravam a Igreja sobrepujando a autoridade do rei como um tabu. O sucesso só causaria mais problemas do que benefícios. Outras igrejas também os estavam observando cobiçosamente, como tigres perseguindo suas presas. Eles não permitiriam que a Igreja da Justiça se tornasse a mais poderosa das festas aqui. Vamos deixar esse nobre escapar do castigo. Os olhos de Laurent estavam vermelhos. Claro que não. A declaração do reino representa o orgulho de Sua Majestade, e nós não podemos derrubar isso, é claro. Não podemos mais acusá-lo de ser um pirata, mas podemos procurar outros crimes. O padre era muito experiente nesse aspecto. Afinal de contas, essa não era a única família nobre que já havia cometido tais ações. No entanto, não podemos agir contra ele por enquanto. Vamos realizar outras missões primeiro. Não. Eu quero ficar aqui, e não vou a nenhum outro lugar até que ele admita o crime dele. O paladino disse intencionalmente. Ele era um indivíduo cabeça dura, e uma vez que ele se decidisse, seria impossível impedi-lo. O padre só podia suspirar impotente ao ver isso. Uma carruagem de luxo parou lentamente na beira da estrada. Aqui. Cuidado, é escorregadio. O Visconde Daniel vestia um terno extravagante. Ele desceu da carruagem, seguido por Alani e sua irmã Era. No entanto, as duas irmãs estavam agora vestidas em trajes esplêndidos e pareciam muito doces e encantadoras. Alani corou quando ela olhou para Daniel, seu rosto iluminado de alegria. Esta jovem tinha apenas 14 anos, mas agora perdera sua imaturidade e tinha a aparência de uma mulher madura e sofisticada. Era olhou para o casal não casado na frente dela, e só pôde suspirar impotente para si mesma. Ela era tão astuta, mas como não poderia ter percebido as mudanças no corpo de sua irmã? Daniel é muito impaciente, e Alani suspirou. Como ela pôde deixar que Daniel conseguisse o caminho com tanta facilidade? Eles nem sequer tiveram um casamento simples. Era suspirou secretamente para si mesma e recordou o modo como Daniel se olhava. Seu olhar era invasivo e transbordava de selvageria, até mesmo misturado com um senso distinto de violência. Era como se ela estivesse encontrando um lobo cara a cara. Era tinha visto o seu quinhão de tal aparência, mas nenhum lhe deu uma imensa pressão. Esta foi a parte trágica de ter que confiar inteiramente em outra pessoa. Se não fosse pela inclinação de Daniel em brincar, em vez de se estabelecer, talvez a própria Era fosse aproveitada por ele. O sofrimento de repente a dominou. Rafinia e Ly. Eu me pergunto como eles estão indo. Era gostou bastante do pequeno Rafinia, e o mercenário chamado Ly também deixou uma profunda impressão nela. Ele era poderoso e misterioso,
Seus olhos cheios de uma pureza sem precedentes que poderia fazer alguém se sentir em paz. Esqueça Rafinia. Até aquele sujeito LY rejeitou minhas boas intenções, mas o ressentimento penetrou em seu coração em uma fração de segundo. Senhora, o mordomo curvou-se respeitosamente e apoiou ela quando ela desceu da carruagem, passando-lhe um lenço adornado com bordados requintados. Muito obrigado, ela aceitou graciosamente e de repente se sentiu muito melhor. Você pode ser um mercenário para o resto da sua vida, LY. Quando estiver velho, talvez um dia você se arrependa de recusar minha oferta enquanto conversa com seus netos. Era agarrou o lenço com força. Foi só agora que ela percebeu por que ele deixou uma impressão tão profunda nela. Alane, a pessoa que estamos prestes a visitar é um visconde sem espera. Talvez eu devesse agora me dirigir a ele como Marquês Goltorringblossom. Este marquês herdou apenas seu título, e um grande feiticeiro fora do continente. Ela poderia encabeçar Daniel constantemente falando da frente dela. Ela poderia até mesmo detectar uma invejável inveja do tom de sua voz. Está certo, inveja. Este era um território enorme e o título de marquês, coisas que Daniel não conseguia obter, mesmo que trabalhasse duro pelo resto de sua vida. Depois de interagir com ele e observá-lo por um curto período de tempo, ela poderia dizer que o visconde Time na verdade não era tão rico quanto ele parecia ser. Viver na capital Imperial era extremamente caro, afinal. Daniel ainda estava dando instruções estritas à frente. Alane, você deve ter suas maneiras em mente. Afinal, ele é um nobre que vem de uma família real e tem altas exigências quando se trata de etiqueta, também. Daniel de repente se virou e parou abruptamente, o que quase fez era bater nele. Sinto muito, estava levemente corada quando fez uma reverência. Está tudo bem. Vendo o rosto maduro e bonito de Daniel ficou ligeiramente intoxicado por ela, mas rapidamente caiu em si. O ponto principal é que Marquês Time ainda é muito jovem e nunca teve um compromisso oficial. Você sabe o que isso significa? Daniel olhou nos olhos de Hera. Poderia ser. Hera sentiu um frio no coração, mas surpreendentemente não rejeitou a ideia. Tornar-se esposa de um marquês era simplesmente um sonho que ela nunca ousara pensar antes. Embora a competição pelo local de sua esposa real fosse feroz, seria de grande ajuda para sua pequena família em qualquer caso, desde que ela conseguisse ter algum tipo de relacionamento com ele. Receio que Daniel pense da mesma maneira. Ele quer entrar nos bons livros do Marquês Time através de mim, e até mesmo dar um passo adiante, obtendo apoio dele. Hera estava um pouco triste. De repente ela se virou para olhar para sua irmã mais nova, que estava puxando o braço de Daniel. Ela também estava usando suas melhores roupas, e seu rosto estava cheio de arrogância e vigilância, como quando ela estava abraçando sua própria boneca quando era mais nova. Receio que eu vá tirar o favor do marido dela. Que moça ingênua, eu não sou seu inimigo. As duas irmãs tinham características faciais semelhantes e eram nobres por direito próprio, o que despertaria o interesse dos homens. Espero que Daniel não faça isso, ou então, Hera sofreu secretamente, mas só conseguiu forçar um sorriso duro. Fique tranquilo, cunhado, sei o que fazer. Isso é ótimo. Daniel continuou andando em frente, aliviado. A mansão do Goltorringblossom Marquis era de fato mais imponente que a deles. Dizia-se que aquela era apenas sua residência temporária, mas a entrada de sua casa estava cheia de carruagens, praticamente todas pertencentes a nobres. A luta pelo título e território nos arquipélagos do Báltico tinha acabado de passar. Os nobres que estavam à procura naturalmente tinham que expressar sua boa vontade, e até queriam receber uma parte dos lucros do comércio exterior. Na verdade, Daniel era um deles. O visconde Daniel claramente não tinha pensado que seria uma ocasião tão grandiosa que a casa ficaria cheia de convidados ilustres.
Era e Alani só podiam acompanhar o Visconde até a minúscula sala de visitas e continuar esperando. Depois de várias horas, Alani já havia feito inúmeras queixas, e até mesmo começava a ficar um pouco impaciente. Um jovem nobre entrou pela porta. Daniel, meu amigo. Ele abraçou Daniel cordialmente e olhou apressado para Hera e sua irmã. Esse tipo de expressão fez o coração de Hera afundar. Estas são as lindas irmãs da família nobre que você mencionou? Eles parecem muito bons. Time esfregou as mãos juntas. De fato, desde aquele incidente, havia um fogo demoníaco queimando em seu coração, esperando para ser liberado. Daniel não era nenhuma figura com autoridade. Mas por conta de que ele tinha uma noiva tão bonita e cunhada, talvez Time pudesse considerar seu pedido. Depois de desfrutar do sabor do imenso poder, os olhos de Time pareciam estar em chamas. Alani puxou a mão do noivo com força. Mas o sorriso lisonjeiro no rosto de Daniel que Alani nunca tinha visto antes fez ele parecer um estranho. Algo interessante aconteceu. Leilin perambulou pela mansão do Marquês Time com as mãos atrás das costas. Na realidade, esta mansão era inteiramente dele. Sem os Fawlens tendo uma residência na capital Imperial, Leilin havia se mudado para o local para criar a ideia de que ele e Time eram como irmãos de sangue para forasteiros. Afinal de contas, os Golthornblossoms compraram este lugar especialmente para usar como uma parada na capital Imperial. Seus arredores e tudo que era muito melhor do que os dos hotéis. Time estava assustado com os truques de Leilin. Uma vez que Leilin demonstrou algum interesse por este lugar, ele imediatamente transferiu a escritura e outras coisas, oferecendo-lhe toda a propriedade. Por isso, na verdade, esse já era seu território. Leilin pensou em como ainda teria que permanecer na capital Imperial por mais algum tempo para estudar na Guilda dos Magos. Sua família também precisava de um lugar para se hospedar na capital Imperial, então ele aceitou sem se preocupar com polidez. É melhor ter Time nos mares exteriores do que um estranho. Há tantas oportunidades para nossas empresas familiares colaborarem. Apóstrofo.